Várias pessoas já me pediram para gravar um vídeo com algumas recomendações ou sugestões para iniciantes na espiritualidade, ou seja, de onde se deve partir, como se deve começar, quais são os primeiros passos na espiritualidade. Eu vou partir do seguinte ponto: a espiritualidade é algo interior, é um trabalho interior. O ser humano precisa trabalhar a espiritualidade dentro de si, não na sua mente, no seu raciocínio, no seu intelecto. Não deve ficar cismando sobre as situações da vida, mas precisa senti-las com o espírito, através da intuição. A área principal da espiritualidade é a intuição. É o plano intuitivo, é a vida intuitiva. É lá que a espiritualidade se processa, se dá, porque a intuição é a voz do espírito. O ser humano tem em torno do espírito diversas camadas ou invólucros, e o invólucro mais denso é o corpo carnal, com o seu intelecto, o seu raciocínio, ou a mente. Então, o espírito ele está dentro de uma série de invólucros, ele está envolvido, ele está coberto, e é do espírito que parte a espiritualidade, o anseio espiritual, a busca pela compreensão da vida, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento pessoal. Mas na maior parte dos casos, no caso da maior parte das pessoas, esse anseio espiritual ele não é ouvido. A maior parte das pessoas não ouve o seu espírito, mas apenas a mente, que é programada artificialmente pelo ambiente externo, por meio das tendências, dos modismos, das propagandas, das ideologias, dos dogmas religiosos. Então os seres humanos eles vão sendo programados mentalmente pelas tendências externas. E quão mais eles são programados artificialmente pelas tendências externas, mais eles se afastam do seu verdadeiro eu, o espírito. Ou seja, o espírito ele vai sendo soterrado, ele vai sendo coberto cada vez mais por ideias erradas, por percepções erradas. Cristo expressou isso na parábola dos talentos. Ele disse que o ser humano não deve enterrar o seu talento, que o talento precisa ser colocado no banco para gerar juros. O que Cristo quis dizer com isso? Que o espírito ele precisa estar em movimento. O espírito precisa estar em constante trabalho dentro do ser humano para gerar juros, ou seja, aprendizados, experiências, percepções. Então, é através do espírito que se dá a espiritualidade. É um trabalho que se processa de dentro para fora e não de fora para dentro. Tudo que o ser humano impõe ao seu espírito de fora para dentro o soterra, o enterra, o estrangula, o esmaga. E é por isso que as pessoas hoje se sentem exprimidas, se sentem esmagadas, se sentem oprimidas. As pessoas estão oprimidas pelo que hoje? Por essa mente programada artificialmente pelo ambiente externo. Essa mente que busca apenas resultados materiais, que busca atender às exigências de um mundo cada vez mais decadente, de uma humanidade perdida que não sabe para onde caminha. Então essa mente ela está preocupada com a ostentação, em corresponder às expectativas de outras pessoas. A mente está preocupada com resultados, ou seja, ela se preocupa com externalidades, com coisas da vida terrena única e exclusivamente. Não que não devemos nos ocupar com as coisas terrenas,
com o trabalho, com as conquistas materiais. Tudo isso faz parte. Mas não podemos focar a nossa vida apenas nisso. Quando focamos a vida apenas nessas buscas terrenas, sufocamos o espírito, impedimos ele de se manifestar. O enterramos o talento que Deus conferiu a cada um de nós, ou seja, o espírito que veio ao plano terreno buscar o seu aperfeiçoamento para um dia retornar consciente ao plano espiritual. Então essa é a trajetória humana sobre a Terra, e trabalhar isso dentro de si é a espiritualidade. E para que isso possa ser trabalhado corretamente, o ser humano precisa prestar atenção nas impressões que surgem dentro dele. Diante das diferentes situações da vida, o indivíduo precisa prestar atenção no que ele sente, quais são as sensações, quais são os pressentimentos, os insights, as sacadas, as intuições que ele tem das coisas ao longo da sua caminhada. Quem presta atenção nesse universo interior e começa a procurar uma certa regularidade no seu mundo interior, encontra o seu verdadeiro eu. Mas quando falo dessa regularidade interior, não me refiro aos padrões condicionados da mente, porque a mente ela tem e dispõe de uma falsa regularidade. É uma regularidade forçada artificialmente por ideologias, por tendências, por modismos. É uma regularidade que engessa a vida, que mata o movimento natural do espírito, porque o ser humano precisa estar em movimento dentro de si. E é nesse próprio movimento, que é um movimento intuitivo, que o ser humano encontra uma certa regularidade, que o ser humano encontra uma perenidade, que ele encontra uma constância, que ele encontra, por fim, uma forma de percepção que lhe confere uma certeza do que ele quer e precisa fazer. Ou seja, surge a convicção através disso. A convicção, ela não é formada pela teimosia mental. Uma coisa é ser teimoso. Uma coisa é colocar determinadas ideias na cabeça e não abrir mão disso, estrangulando e torcendo a vida em detrimento disso, para que a teimosia mental seja alcançada. Mas outra coisa é a regularidade do espírito, a constância do espírito, que confere certezas ao indivíduo, mas através do próprio movimento. A teimosia mental é a falta de movimento, é o estrangulamento da vida, é a desertificação da vida. Já o movimento interior, ele confere sim determinadas chaves ao ser humano para que ele possa acessar as suas buscas, as suas procuras, os seus anseios, mas tudo isso com fluidez, tudo isso com naturalidade e espontaneidade, sem precisar torcer e engessar a vida. Então, é nesse movimento interior que o ser humano encontra um padrão, uma perenidade, uma segurança, uma tranquilidade que lhe permite escolher e tomar decisões nas diferentes situações da vida. Lhe permite saber o que está fazendo. E isso é a intuição. Quando a intuição desperta dentro do ser humano e ele vive intuitivamente, ele se depara com as novas situações da vida, com as novas formas conforme a vida se apresenta e consegue decidir corretamente. Porque o espírito, ele contém em si o olhar que abarca a vida no todo. Já a mente não tem esse olhar. A mente, ela é apenas
programada, ela é condicionada. E disso surge a teimosia. E essa teimosia faz com que o ser humano engesse a sua vida, mate o movimento interior. E assim ele não vive espiritualmente, por mais que se engane. Porque a espiritualidade não é algo racional. Ela, por fim, se manifesta racionalmente. Também, depois que o espírito atravessa com as suas irradiações as cavidades da alma, chega ao cerebelo e ao cérebro frontal, por fim. Então, sim, a espiritualidade ela se manifesta com conceitos terrenos, com auxílio da mente humana. Mas nesse caso, a mente humana contribui apenas como um instrumento, porque o processo se dá de dentro para fora. Diferente onde o ser humano submete todos os seus corpos sutis e o seu espírito à teimosia mental. Nesse caso, o processo se dá ao contrário, de fora para dentro. E toda a vida interior acaba sendo estrangulada e esmagada porque o ser humano não confere espaço para que ela possa se dilatar, para que ela possa se manifestar, se expressar através da intuição. Então, quem quer se desenvolver espiritualmente e está dando os primeiros passos e busca sugestões, recomendações, eu digo aqui o seguinte: é preciso começar observando a sua vida interior. É preciso observar a sua vida interior, não cismar sobre ela, não ficar cismando e racionalizando a vida interior, mas deixando ela fluir de dentro para fora e ir observando a vida, ir tirando as suas conclusões e tomando as suas decisões a partir desse movimento que flui de dentro para fora, que é uma nova visão. Quando isso surge dentro do ser humano, ele nasce de novo, como disse Cristo, ele se torna novo, se torna alguém com uma sensibilidade mais apurada, mais profunda, e que permite, por sua vez, julgar tudo com outros olhos, de forma diferente. Então, a espiritualidade permite ao ser humano fazer a diferença na sua vida. E isso, por sua vez, não tem nada a ver com a religião. A religião deveria proporcionar essa busca individual, mas ela gera, na verdade, uma padronização, enquadra o ser humano dentro de dogmas, dentro de receitas prontas. E a espiritualidade ela não é uma receita pronta. Cada um precisa encontrar o seu próprio caminho, ouvindo a sua intuição. É assim que precisa ser. É um parto. Nós precisamos nascer de novo, nascer para o Espírito. Precisamos deixar que o Espírito nasça ou renasça aqui no plano terreno, porque ele está enterrado dentro da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas vive no piloto automático dessa mente programada pelo ambiente externo. E isso não é espiritualidade, isso não é liberdade espiritual, mas é condicionamento. E a vida do indivíduo não pode ser condicionada, ele precisa buscar a sua liberdade interior, a sua capacidade de compreensão da realidade, porque é isso que vai lhe conferir a possibilidade de decidir conscientemente em sua vida. Somente decide conscientemente quem renasce espiritualmente, quem ouve o seu espírito, quem pratica essa espiritualidade dentro de si. E é um trabalho interior. O ser humano precisa primeiramente trabalhar dentro de si, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é trabalhar dentro de si? É colocar o espírito em movimento,
É a lei do movimento. Se o ser humano não estiver se movimentando nessa vida, ele está parado, ele está estacionado, e assim ele não recebe as energias de que ele necessita para se fortalecer. Abdrushim deixou muito claro que o ser humano precisa primeiro dar algo seu para receber. E o que o ser humano precisa dar para o universo, para a vida, para a existência? O seu movimento interior. Uma vez que o movimento interior se processa, o ser humano consegue estabelecer dentro de si um plano inicial a partir de onde ele possa receber o que ele precisa. É uma mão de dupla via, o ser humano precisa dar algo para receber. É a lei da reciprocidade, tudo é recíproco nessa vida. Quem não dá algo, também não recebe. E nesse caso não me refiro à caridade, me refiro à doação espiritual, falo do movimento interior. O ser humano precisa doar o seu movimento para o universo, para que o universo encontre no indivíduo um canal de conexão, para que as coisas possam chegar até o indivíduo e assim ele se preencher e se fortalecer. Então isso é a espiritualidade. E a espiritualidade, ela começa através do movimento interior, através da intuição, através dessa dilatação que vai se dando de dentro para fora. Depois o resto vai se dando naturalmente e automaticamente como consequência desse primeiro passo, que é deixar o seu íntimo se manifestar sem medo, sem medo. Eu sei que algumas pessoas ficam temerosas diante disso. Elas já logo perguntam: tá, mas se eu deixar o meu íntimo fluir, o meu íntimo tomar decisões, eu vou errar? Eu estarei sendo arrastado pelas paixões e com isso eu vou me prejudicar? Não, não é isso, não é isso. O que acontece? Essa vida interior é algo novo, que o ser humano não conhece, que a maior parte das pessoas não conhece. E tudo o que não se conhece gera um certo estranhamento, gera um pouco de medo no começo, uma certa insegurança. Mas uma vez que o ser humano começa a trabalhar as questões espirituais dentro dele, isso se torna algo natural, algo conhecido, e com o passar do tempo ele vai separando o joio do trigo dentro dele. Vai separando os verdadeiros sentimentos intuitivos daqueles sentimentalismos que são gerados pelos vícios, pelas paixões, pelos desejos materialistas, ou seja, pelo apego. A mente também gera sentimentos, mas são sentimentos falsos. A mente agindo interesseiramente sobre as cavidades externas da alma faz surgir os sentimentos intelectivos, os desejos, mas isso não tem nada a ver com os sentimentos intuitivos que brotam de dentro para fora. E o ser humano precisa aprender a diferenciar essas duas espécies de sentimentos. Os sentimentos intuitivos, que são os verdadeiros sentimentos, e os sentimentos intelectivos, que são gerados pelo próprio ego mental. Então, como o ser humano diferencia essas duas espécies de sentimentos? Se observando, ouvindo a sua consciência. Toda vez que o ser humano estiver em dúvidas, frente a uma decisão, frente a dois sentimentos antagônicos e diferentes, basta ouvir a sua intuição, basta ouvir a sua consciência e fazer aquilo que deixa a consciência leve e tranquila. Então a consciência, ela é o juiz interior que permite ao ser humano julgar corretamente, que lhe permite discernir, que lhe permite separar o joio do trigo dentro de si. E tudo isso é a espiritualidade.
É um trabalho um tanto difícil no começo, porque as pessoas estão condicionadas, vivem numa zona de conforto, e é muito mais fácil ser guiado e conduzido pelos conselhos de outras pessoas, pelas ideologias, pelos modismos. Isso exige apenas uma coisa do ser humano, ele seguir na fila. Mas a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, exige que o ser humano saia da fila, que ele não siga fila alguma, mas que ele se torne autônomo, independente, livre, que ele desperte o seu espírito, que ele desenterre o talento que está enterrado dentro dele. E quem uma vez desenterra o talento, ele aprende a confiar no próprio taco, como se diz. O que é confiar no próprio taco? É poder confiar na sua capacidade de decisão, na sua capacidade de percepção e de identificação das respostas que precisam ser encontradas para que o ser humano possa alcançar os objetivos elementais e essenciais da vida. Porque a mente, ela não permite ao ser humano alcançar isso, somente o espírito através da intuição. Porque o espírito transcende as coisas terrenas. E quando ele está desperto dentro do ser humano, está em conexão com planos etéreos, com o próprio plano espiritual, dependendo da sintonia do indivíduo. E assim surge um canal de conexão espiritual, através do qual o ser humano recebe tudo o que precisa, por meio da intuição. E quando o ser humano ouve a sua intuição com clareza, ele pode confiar no próprio taco. Ele pode decidir, ele pode tomar decisões sem medo de errar. Mas até chegar nesse ponto, o ser humano precisa promover a sua metamorfose interior. Ele precisa se metamorfosear de um ser meramente mental num ser espiritual capaz de ouvir o seu próprio espírito. Isso não é fácil em determinados momentos, mas é o trabalho que cabe ao ser humano. Esse é o destino do ser humano, se metamorfosear, se transformar num ser espiritual, capaz de viver espiritualmente sobre a terra, porque somente assim poderá tomar as decisões corretas, ouvindo o seu espírito através da intuição. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!